nosso estudo bíblico hoje, falando sobre Gênesis, do capítulo 8 até o capítulo 11. E a gente vai falar também sobre... Vamos falar sobre Jó, capítulo de Jó. Um dos livros mais interessantes e lindos e maravilhosos da Bíblia. Deixa eu só finalizar aqui o ao vivo. Não estou conseguindo entrar no Instagram ao vivo, tá bom? Vai ser somente aqui no YouTube mesmo. Então, já estou mandando o link no grupo que a gente tá entrando aí. Ele continua sendo bom. Chegou o link para todo mundo? O povo está entrando. Gente, vai ser benção hoje, viu? Todos me ouvem? O áudio tá bom? Fala para mim como é que tá o áudio. Como é que tá o áudio, gente? Tá tranquilo? Tá conseguindo me ouvir? Bom, vamos entrando, gente. Como é que tá o áudio? Tá conseguindo me ouvir? Está? Responde no chat para mim, gente. Como é que tá o áudio, por favor? Pra você saber se tá tudo certo.
Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Paz, galera, vamos lá, vamos começar nosso segundo dia, nosso estudo bíblico. Hoje a gente vai falar sobre Gênesis 1, Gênesis 8 até Gênesis capítulo 11. Eu quero começar lendo, irmãos, Jó 8, capítulo 7, que é uma promessa até mesmo disso aqui que a gente está fazendo, dessa live, que significa, né, que o capítulo de Jó fala: o teu início, o teu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Não menospreze os pequenos começos, né? Toda árvore começa numa semente. E essa é uma palavra que Deus tem falado bastante comigo, né? Tem tanta semente por aí que não quer fazer nada, não quer trabalhar no reino, nem fazer nada nessa vida, com base em ser pequeno, com base em de não ter relevância. E toda semente esconde o potencial de uma floresta, tá bom? A única coisa que você precisa fazer é estar no terreno certo, estar recebendo a água, ou seja, a água da vida, que é Jesus Cristo, que você vai dar fruto. Toda semente esconde o potencial de uma floresta. Amém? Eu vou estar dando sequência no nosso vídeo, né? Muitas pessoas vão assistir depois, tá bom? Vou cortar esse comecinho nosso aí, podendo acertar o áudio. Mas você que está aqui hoje, você que veio, você que vai entrar, você que vai assistir depois, você não vai sair daqui de mão vazia, tá bom? Você vai receber hoje aquilo que Deus preparou para o seu coração. É um estudo, né, bom, um estudo que a gente possa aprender da palavra de Deus, que a gente possa cumprir o propósito dele nessa terra, tá bom? Igual outro vídeo, irmão, às vezes eu olho para a câmera de baixo aqui, tá bom? Mas eu estou falando com você aí, tá bom? Capítulo 8, irmãos, de Gênesis, a gente falou na semana passada, lembra? Que Noé entra na arca com sua família e ali ele tá, né? Deus fecha a arca para o lado de fora. Noé está cercado de água por todos os lados e começa a chover, né? Do céu, começa a chover dos lados, né? Na visão de Noé, com portas abertas do lado, e água que vem de baixo, né? Que é o quê? A água da chuva dos lados e de cima faz com que o mar se eleve. Então, por isso que poeticamente na Bíblia está escrito: e abriu as comportas do céu de cima a baixo, dos lados, né? E de baixo para cima. Fazendo com que a terra inteira não é um dilúvio local, foi um dilúvio global. Muitas pessoas querem falar que foi somente naquela região da Mesopotâmia que teve o dilúvio. Não foi, foi um dilúvio global. Tanto que você vai encontrar vários lugares hoje, pessoas que vão, que fazem escavações e tudo mais, e encontram animais marítimos mortos nos cumes das montanhas. Como que eles foram parar ali? Entendeu? Como que os ossos, né, os restos mortais deles estão em cima de montanhas? Por causa do dilúvio, tá bom? Lembrando que na arca não entrou animais marinhos, tá? Sempre gosto de frisar, que às vezes as pessoas confundem, mas que Deus preparou ali os animais bebês para poder entrar na arca, preparou tudo aquilo para que a vida fosse preservada. E o ponto que eu quero começar falando hoje, que a arca, ela é um sinal de fé, porque a arca ela se constrói antes da chuva. Ou seja, Deus vem falar para a gente hoje, no começo desse estudo, né, igual eu falei no livro de Jó 8:7, que o nosso pequeno começo vai ser de grande prosperidade, igual eu usei o exemplo dessa minha live, né? Em pequenos começos, pequenas pessoas, e a live semana passada teve 91 visualizações. Ou seja, nem nas minhas maiores expectativas eu achava que ia dar tantas pessoas assistindo. Entendeu? Por quê?
Não menospreze os pequenos começos, tá bom? Pequenas sementes escondem os potenciais de grandes florestas. E a arca é um exemplo disso. A arca ela é construída antes da chuva, um exemplo de fé. A arca se constrói antes de começar a chover. Não existia chuva até na época de Noé, tá bom? A palavra mesmo fala. Não existia chuva, nunca tinha chovido antes. Ou seja, a arca ela foi construída com base simplesmente numa promessa. Deus prometeu para Noé, vai chover uma chuva torrencial, né? Vai chover uma chuva forte que vai fazer o dilúvio em toda a terra. E Noé começa a construir a arca e falar para aquele povo durante 100 anos. Vai chover, gente. Vai chover, gente. Né? Se salva. Se arrepende dos seus pecados. Volta para Deus. Igual eu falei semana passada. Noé falava, né? Jesus falou depois que no tempo de Noé as pessoas vendiam, casavam, davam-se em casamento, coisas que não são pecados. Mas se você esquecer de Deus e fazer somente esse tipo de coisa, aí se torna pecado, se torna uma idolatria, se torna algo, um fruto, algo que não dá fruto, né? E Noé fala para aquele povo, se arrepende, se arrepende, se arrepende durante 100 anos. E a gente pode falar assim, então Noé fracassou, porque ele pregou durante 100 anos e aquele povo não se converteu. Mas o mais interessante, irmãos, que Noé, ele conseguiu salvar aquilo que eu sempre falo. Você tem que lutar primeiramente pela sua casa. Você tem que lutar pela sua família. Noé, ele pode ter sido um pregador fracassado para fora de sua casa, mas ele salvou a família inteira. Salvou os 3 filhos, salvou as 3 noras e salvou a sua esposa. Família, primeira instituição de Deus na terra. Deus não instituiu o banco, Deus não instituiu igreja, Deus não instituiu qualquer coisa que você pensar aí, clube de futebol, qualquer coisa que você pensar aí, Deus instituiu primeiro a família. A primeira instituição na terra é a família. Ou seja, Deus ele sempre vai zelar por aquela pessoa que luta pelos seus. E assim foi Noé. E a palavra de Deus fala que ele fechou a porta da arca. Deus cerrou a porta da arca. Ou seja, vai ter um tempo em que Deus vai fechar a porta. E muitas pessoas vão bater depois e não vai conseguir encontrar. Então, esse é o capítulo 8 de Gênesis. Vai falar a respeito do dilúvio. Lá no versículo 21 do capítulo 8, diz assim que, né, um versículo antes do versículo 20, fala que Noé constrói um altar para Deus, sacrifica um daqueles animais a qual ele levou, e a Bíblia fala que o Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Por isso que eu falo, irmão, nós temos que lutar para sermos pessoas a qual Deus se agrade. Lá em Deuteronômio, a gente vai falar depois, mais para frente, capítulo 23, verso 14, vai dizer o seguinte, vamos manter a nossa casa limpa, porque o nosso acampamento tem que estar limpo, para que o Senhor venha no meio do nosso acampamento, da nossa casa, e não se encontre nada que o ofenda, para que dali ele se aparte. Ou seja, quer ter a presença de Deus na sua casa? Vasculha aí o que está na sua casa que possa impedir a presença de Deus. Né? Que Deus recebe algo físico que a gente faz como um aroma agradável. No caso de Noé, ele sacrificou um animal. Você pode ser jogar roupas que você já não está usando mais, objetos quebrados, brinquedos de criança. Faz a limpa. Faz aqui, veja o que está na sua casa aí que pode impedir a presença de Deus e que você possa fazer com que isso que você faça suba como um aroma agradável até os céus. Esse é o capítulo 8 de Gênesis, o capítulo onde se encerra ali o dilúvio. Né? A palavra de Deus fala que a arca começa embaixo e ela termina em cima no monte Ararat, que fica mais ou menos na região do Iraque hoje em dia. Né? Ou seja, muitas vezes antes da crise a gente está embaixo, mas depois da crise a gente fica em cima. Né? Antes da crise a gente está sem Deus, mas depois da crise a gente está ali firme e forte com o nosso Senhor. No capítulo 9, a Bíblia fala que Deus faz uma aliança com Abraão. O que é essa aliança? Ele promete não mais destruir a terra por causa do homem, porque sabe que o homem agora já sabe, Deus já sabia, mas queria, como sempre falo, Deus ele mostra na prática, como um exemplo, que o homem ele não vai conseguir viver uma vida completamente reta e digna diante dele se não tiver o Redentor, se não tiver o Salvador. Por isso que logo mais a gente vai entrar em Jó. Então, essa aliança que Deus faz com Abraão, a gente sabe, né, é o arco-íris. Quando dá a chuva, né, bate o sol, bate ali a bonança, depois da chuva, depois da tempestade, aparece o quê? O arco-íris, o arco.
Aquele ali é o arco da aliança com Deus, de Deus com os homens. E é tão importante, irmão, a gente não menosprezar isso, tanto que tem muitas categorias que pegam o arco-íris para si, para usar de uma forma fora do propósito original, né? Vocês entendem? E esse símbolo, ele é tão importante de Deus para os homens, que a Bíblia fala que lá em João, lá em Apocalipse, quando João tem uma revelação do céu, ele vê no diante do trono o símbolo do arco-íris, a Arca da Aliança, né? O símbolo do arco, que significa a aliança de Deus com os homens. Ou seja, o arco-íris estava representado também no céu. Ou seja, é algo divino, algo que Deus colocou na terra para que o homem possa lembrar que tem um Deus que cuida dele. Que depois da tempestade vai vir a calmaria, depois da tempestade vai vir a bonança, depois da tempestade vai vir aquilo que vai trazer paz para o seu coração. Porque a palavra de Deus fala, pode chorar o que for, mas de manhã a alegria vai vir. Ou seja, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Gente, a gente está chorando, está sofrendo, e isso também a gente fala para a igreja, tá? A igreja está sofrida, está lutando com unhas e dentes nesse mundo, a nossa redenção vai vir logo mais. Então essa é a aliança que Deus faz com o homem aí no verso 9 de Gênesis. Né? E também no versículo 9, no capítulo 9 de Gênesis, acontece aquilo que a gente fala que é a primeira maldição pós-dilúvio, que a Bíblia fala que Noé, ele prepara uma vinha para Deus logo depois que sai da arca, e como eu falei anteriormente, não existia chuva na terra. Também o sol também não tinha batido com tanta força como aconteceu depois do dilúvio. Por quê? Porque os raios ainda não tinham chegado por causa da como que era a estrutura da terra naquele momento. Então, o raio solar ele veio mais forte pós o dilúvio. Isso aí a ciência explica. E Noé prepara uma vinha e a palavra de Deus fala que ele vai tomar o quê? O suco de uva, né? Com o vinho que ele prepara da vinha. Só que a fermentação veio tão forte por causa do sol que Noé fica bêbado. A palavra de Deus, Noé embebedou-se, né? Com certeza completamente fora da sua vontade, não foi algo premeditado. A palavra de Deus fala que ele deita no chão assim, e ele está despido. Um dos seus filhos vai, e em vez de fazer como os outros dois que cobrem a vista, né, para não olhar a nudez do pai, ele vai e olha. Alguns falam que ele, né, várias fontes de teologia, irmão, várias vertentes. Uns falam que ele zombou do pai, como você vê na maioria das novelas, filmes, né? Ah, ele zomba do pai, pelado ali. Outros falam que ele desejou o pai. Essa veio a maldição. Então, assim, várias vertentes vai falar sobre isso. E a palavra de Deus fala que quando os dois, ele vai ver o pai nudo, né, desrespeita o pai a ponto de ou de caçoar ou de desejar o pai, e vai e conta para os outros dois irmãos. Os outros dois irmãos vêm com o rosto coberto e cobre a nudez do seu pai. Quando Noé acorda, fica sabendo, Noé profere uma maldição para esse filho, Cã, que daí depois chama, né, a terra de Canaã, que depois de muitos anos depois vem a ser a terra a qual foi dada ao povo de Israel. Mas existe aqui várias vertentes dessa maldição. O que é essa maldição? Que ele ia sofrer. O povo de Canaã ia sofrer, ia ser escravo durante muito tempo. E o que acontece? Mostrando que Canaã representava a parte terrena do plano de Deus. Porque ele fala assim, você será servo do seu irmão mais novo, mais velho, que é o quê? Que é Sem. E da genealogia de Sem que veio Jesus Cristo, que é a aliança perfeita, entendeu? Canaã, ela não foi simplesmente uma maldição a qual era ser escravo, ser mortos e tudo mais. Isso aí aconteceu, mas também aconteceu com vários outros povos. A maldição principal era o quê? Para mostrar que por mais perfeito que possa ser algo que Deus criou ali, nada se compararia, por ser de uma fonte humana, nada se compararia à fonte divina que seria a descendência de Sem, que viria a ser Jesus Cristo. Né? Hoje o povo de Israel, né, o povo de Sem, tanto que quando as pessoas falam que uma pessoa é semita, ela é judeu e, né, gosta do povo judeu, e antissemita vem a pessoa que não gosta do povo judeu, por isso que vem aí de Sem, antissemita, por causa de Sem, filho de Noé. E aí, o capítulo 10 vai falar sobre as origens dos povos. No capítulo 20, no versículo 25, vai falar que a era de Peleg, 10:25, a terra foi dividida, ali a gente entende como a Pangeia,
Tá bom? Hoje é um estudo bíblico bastante histórico, né, desses pontos aí, não tanto espiritual, mas você vai ver como é que os pontos se encaixam no final. E no capítulo 10 também, irmãos, presta atenção muito bem nesse nome aqui, tá? Lá em capítulo 10, versículo 29, tá falando alguns nomes ali de pessoa gerou pessoa, fulano gerou fulano. Vai falar assim, no versículo 29, Ofir, Havilá e Jobabe. Presta atenção nesse nome, Jobabe, tá bom? Muitos acreditam que esse Jobabe é Jó. Vamos lá, no capítulo 11, aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que vai falar sobre a Torre de Babel. Após o dilúvio, a Bíblia fala que várias pessoas começaram a se tornar poderosas na Terra, entre eles Nimrod. Nimrod ou Nimrod, ele vai ter uma ideia, né, junto ali com o pessoal que está junto com ele ali naquela região de Cush, e eles falam assim, e eles acharam uma planície e decidiram construir ali algo que tocasse o céu, ou seja, que alcançasse o céu, mas sem Deus, para que quando viesse o próximo dilúvio, a gente conseguiria se salvar. Ou seja, nós somos mais poderosos que Deus. É isso que eles estão falando aqui. Vamos fazer algo que vai tocar o céu sem ser da vontade de Deus. Muitas vezes a gente faz planos querendo fazer algo para o céu que Deus não te pediu. Entendeu? Lembra de Saul? Saul sacrificava as ovelhas sem a vontade de Deus. Tanto que dali veio o castigo dele. Não, mas eu estou sacrificando para vocês. Né? Para você, Deus, falando para Samuel. Falando para o povo, que eu estou sacrificando para o povo a vontade de Deus. E Samuel falou o quê? Não, mas Deus não te pediu. Não está no seu poder fazer isso. Aí é da tribo de Levi. Somente os levitas poderiam fazer o sacrifício. Ou seja, para 2026, irmãos, trabalhe para Deus somente naquilo que Deus pediu. Tá bom? Porque você vai se matar, você vai acontecer, vamos assim dizer, uma estafa mental, um burnout na sua cabeça aí, e Deus não te pediu, né? Quem teve que morrer pela igreja foi Jesus Cristo, tá bom? Nós temos que o quê? Pregar o evangelho da melhor forma possível, ir de fazer discípulo, ser uma pessoa usada por Deus, mas no que tange a trabalhos, irmão, no que tange a que a gente tem que fazer, nós não podemos fazer mais aquilo que Deus nos pediu, tá bom? E o capítulo 11 vai falar desse plano de Nimrod de construir algo que vai tocar o céu sem Deus. E ali, irmãos, é o primeiro, vamos dizer assim, é aquilo que se cumpriu no dia de Pentecoste, ao contrário, né? Eu sempre falo isso aqui no curso que eu dou na igreja, que na Torre de Babel, todo mundo começou a falar a mesma língua. Deus ali confundiu o povo, todo mundo estava pensando a mesma coisa, mas não se entendiam. Lá em Pentecoste, a Bíblia fala que cada um falava na sua língua, que veio o Espírito Santo, e cada um falava na sua língua materna, mas todo mundo se entendia. Ou seja, o princípio da igreja é esse. Eu sempre falo, tem igreja que pensa de uma forma X, tem igreja que pensa de uma forma Y, tem igreja que pensa de uma forma Z. Isso aí vai acontecer mesmo, porque onde há multidão de pessoas, cada um fala uma língua diferente. Mas no final a gente tem que se entender. Torre de Babel era todo mundo com o mesmo pensamento e ninguém se entendia. Pentecostes é todo mundo falando uma língua diferente, mas todo mundo se entendia. A linguagem do reino. Entendeu? O que acontece na Torre de Babel é o quê? Uma coisa que ia acontecer anos depois em Pentecostes, só que completamente ao contrário. Entendeu? Interessante, né? Torre de Babel, Babel significa confusão, porque ali Deus confundiu a língua dos povos e ele diz assim, tudo que o povo tentar fazer em união e unidade, nada será impossível. Isso aqui é um princípio para a igreja, irmãos. Isso aqui é um princípio que a gente tinha que aprender com Torre de Babel. Tudo que um povo unido decide fazer, nada será impossível. Mas hoje o dia que acontece, cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer fazer com a força do seu braço, cada um quer ser melhor que o outro, se posicionar melhor que o outro. E, infelizmente, acontece o que aconteceu na Torre de Babel. Cada um vai para um lado, cada um vai se dispersando, cada um vai saindo de igreja, saindo de ministério. Não, mas eu não concordo com a visão da igreja X, então eu vou sair da igreja. E muitas vezes Deus quer que você permaneça ali e mude a sua visão. Às vezes Deus está trabalhando, pegando aquela situação ruim, chata que está acontecendo com você na igreja, para trabalhar em você, para que você continue ali, para você ser mudado, para você ser restaurado,
Mas não, a gente fica o quê? A gente fica pulando de galho em galho, pulando de, né? Não é o ponto X aqui, mas é o que aconteceu em Babel. O povo, quando tá vendo que a sua voz não está sendo ouvida ou não está sendo entendida, o povo tende a, vou sair, vou me espalhar. E não é isso o plano de Deus original. Tá bom? Então, nesse capítulo 10 de 20, do versículo 29, vai falar a respeito desse homem chamado Jobabe. O que muitos nós acreditamos que se trata de Jó. Jó, irmãos, ele é contemporâneo dos patriarcas, tá? Jó, ele veio da mesma época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitos acreditam até que Jó, ele era descendente de Esaú, né? Que seria, no caso, o neto de Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Muitos acreditam que Jó veio da linhagem de Esaú, que ele seria mais ou menos em torno de uma diferença de anos aí de 50, 60 anos de Abraão. Tanto que quando, né, essa teologia fala, né, essa linha teológica fala que quando ele fala aquele versículo em 48, no 42, que diz assim: eu só ouvia falar de Deus, né? Agora os meus olhos o veem. Tá falando que ele ficou sabendo que existia um homem chamado Abraão que creu num Deus invisível, que falou para ele sair de Padã Arã e ir para a terra de Canaã. Por isso agora a Jó falou assim: agora os meus olhos te veem. Antigamente eu ouvia falar de um Deus, agora os meus olhos te veem. Mas isso aí, igual eu falei, é uma linha teológica, mas eu acredito sim que realmente se trata desse personagem chamado Jobabe, que está falando de Ofir, Havilá e Jobabe, tá? Não acredito que ele seja da descendência de Esaú, não. Que o descendente de Esaú era um dos reis de Edom. Mas, irmãos, não tem assim importância salvífica, tá? Se Jó era o primeiro ou o segundo, não muda a nossa fé, não muda a nossa salvação, tá bom? É pontos históricos que eu gosto de falar. Mas os pontos espirituais do livro de Jó a gente não pode descartar, irmãos. Isso aqui é muita coisa que acontece para a igreja, a qual a gente vai falar um pouco agora, até o versículo 20, até o capítulo 23. Tá bom? Tá tranquilo? Estão com dúvida? Né? Vou soltando os pontos históricos aqui, mas se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, tá bom? E eu sempre falo o seguinte: caso vocês tiverem dúvida, irmãos, hoje o meu perfil do Instagram se tornou público, né? Eu criei um perfil novo, eu excluí o meu perfil antigo, que tinha muitos seguidores, e comecei um perfil novo, tá? Porque eu quero começar do zero. Tanto que eu criei a primeira postagem no meu Instagram, você vai ver lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E eu falei assim: da mesma forma como Deus criou a terra e os céus no princípio, o meu Instagram também agora Deus criou do princípio, como esse perfil do Instagram, como esse projeto. Eu não quero nada do que era do passado. Ano novo, vida nova, peixe nada para frente. Ou seja, eu quero tudo novo e é isso que eu tô, né, passando para vocês. Ou seja, o meu Instagram ele é do zero, então tem pouquinhos seguidores, mas todas as perguntas que vocês tiverem, pode mandar aqui na live do YouTube, pode mandar no grupo lá. Eu vou estar gravando vídeo com caixinhas de pergunta, tá bom? Se não me engano, já tem 3 perguntas lá que eu vou estar gravando amanhã, esses vídeos, respondendo. Vou sempre perguntar para as pessoas que me fizeram a pergunta: posso citar seu nome? A pessoa fala assim: pode. Aí eu cito seu nome. A Bruna, a minha esposa, fez a pergunta X. Aí eu respondo, eu falo o nome dela e tudo mais. A pessoa fala assim: eu não quero aparecer, não quero que você cite meu nome, né? Desses que eu falo no particular no WhatsApp, entendeu? Tá bom, então eu não vou citar seu nome e tudo mais. Tá bom? Vamos lá para o livro de Jó. O livro de Jó, irmãos, ele é um dos primeiros livros, né, históricos e poéticos da Bíblia, né? Na verdade, ele é o primeiro, né, livro poético da Bíblia, a qual vai falar mostrando primeiramente um homem íntegro, um homem reto, fiel a Deus, um homem totalmente assim, reto mesmo, não fazia nenhum tipo de maldade para o seu próximo, sacrificava animais na madrugada em prol dos seus filhos, porque ele falava: se meus filhos pecarem, se meus filhos cometerem qualquer tipo de pecado e eu não estou sabendo, eles vão estar sendo purificados através do meu sacrifício. Ou seja, Jó ele era um homem reto e um homem íntegro diante de Deus. Tanto que essa frase que a gente fala, homem reto, homem íntegro diante de Deus, não é o Rafael que está falando, não é simplesmente o pastor que está falando, é o próprio Deus que fala para Satanás. Viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, desvia do mal. Imagina Deus dar um testemunho desse da gente, irmão. Viu lá meu servo, né? As pessoas que estão na live aí.
Viu minha serva Cláudia? Viu minha serva Nayana? Viu minha serva Samara? Viu minha serva Bruna? Viu? Reto, fiel, desvia do mal. Ou seja, seria maravilhoso Deus dar um testemunho desse da gente. Então, nesse primeiro cenário, no primeiro capítulo, é apresentado Jó para a humanidade, para todos nós, né? E a palavra fala ali que o inimigo vem, a primeira coisa que ele fala é o quê? Começar a acusar Deus de ter dado muitas coisas que Jó poderia se aproveitar daquilo como uma âncora de adoração. Ah, porque ele está com dinheiro, porque ele tem filhos, porque ele tem bens, porque ele é um dos homens mais importantes daquela situação ali das terras de Uz, por isso que ele te adora. E Deus fala assim, tá bom, pode tocar nas coisas que ele tem, né? Para testar a fidelidade de Jó. Que fala assim, e muitas vezes a gente entende o quê? O que o sofrimento que a gente está passando, que a gente está sofrendo, muitas vezes a gente está ligado ao nosso pecado. E nem sempre, irmãos, nem sempre o nosso sofrimento está ligado a uma questão moral, uma questão espiritual. Muitas vezes é o que a gente fala né, assim, o sofrimento ele não começa por causa de um pecado em si. O pecado ele vem nos separar de Deus. E o sofrimento vem dessa nossa distância que acontece dessa separação de Deus. Nossa, até me enrolei. Né? O pecado nos separa de Deus. E dessa distância que acontece entre nós e Deus, é que daí vem o sofrimento. Daí que vem a dor, que vem a angústia. Porque eu tenho certeza que já aconteceu com você, como aconteceu comigo. Quantas vezes está o mundo caindo aí e você está em paz? É a paz que excede todo entendimento que está lá em Filipenses 4. Ou seja, eu não estou entendendo por que nessa situação tão ruim, tão adversa, eu estou em paz. Porque é uma paz que você não entende, excede o entendimento. Entendeu? Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. E a paz de Deus que está em Cristo Jesus guardará a vossa mente até o final dos dias. Ou seja, Deus está nos guardando, nos protegendo, guardando nossa mente, nossa alma. Então, assim, o nosso pecado, ele não traz o sofrimento de imediato. A separação que traz e faz entre nós e Deus é que nos causa o sofrimento. Entendeu? O nosso pecado, ele tem que ser combatido na raiz. Não brinque, não converse, não dialogue com o pecado. O pecado, ele não vai só te trazer sofrimento, ele vai te separar de Deus, que é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Né? Quando Deus fala assim, quando Satanás fala para Deus, você deu tudo para Jó, e eu tirei tudo de Jó, só que esqueceu que o que Jó tinha de tudo era Deus, entendeu? Jó ficou sem filhos, sem bens, mas ele continuou fiel e temente a Deus. Aí no capítulo 2, Satanás volta, viu que Jó não peca contra Deus, não blasfema, tanto que Jó fala, né, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que é uma coisa dura de se entender, tá, irmãos? Quando se fala de bens, de casas, de qualquer tipo de coisas materiais, a gente entende, a gente, né, não está apegado a coisas, a bens materiais, mas a família da gente que a gente muitas vezes tende a ser assim uma fala um pouco mais dura com Deus, né? Principalmente quando tem filho enfermo, casamentos, divórcios, muitas coisas acontecem de uma forma a qual a gente não entende, mas a gente consegue entender assim que Jó ele foi fiel, temente a Deus de um nível que por isso que aquele provérbio fala, né? Paciência de Jó, porque somente uma pessoa consegue perder os filhos e mesmo assim ainda continuar tão sereno, né? Mas em tudo Jó não pecou. Em tudo Jó guardou os seus lábios de pecar contra Deus. Em segundo ponto, segundo capítulo, Satanás toca o corpo de Jó, vai lá e fala assim, ó, Jó não pecou, né? Mas ele ainda está saudável. Daí Deus fala, toque na saúde dele, mas não o mate, né? Aí até a esposa dele fala para ele, né? Amaldiçoa Deus e morre. Muitos teólogos acreditam que ela não fala amaldiçoa Deus e morre, ela fala abençoa Deus e morre, porque não era lícito alguém falar de amaldiçoar a Deus e ainda continuar viva. Então, mas de uma forma irônica, sabe? Abençoa Deus e morre, de uma forma irônica. Muitos acreditam que aconteceu isso. Eu acredito que ela falou amaldiçoou mesmo, não acredito nessa vertente, mas existe. Mas ali, Jó também não peca contra Deus. Ele fala, assim, um dos versículos que Jó começar, ele fala de um ponto bem assim, nossa, tô até confuso de falar, mas Jó, ele não pecou contra Deus,
mas ele falou a respeito do seu nascimento, né? Ele fala assim, lá no capítulo 3, Jó rompe o silêncio e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa Deus, mas expõe sua dor. Eu até marquei aqui, né? Porque esse capítulo mostra que o lamento faz parte da espiritualidade saudável. Deus não rejeita quem fala com o coração quebrado, coração quebrantado. Eu lembro do texto lá de João, quando um dos discípulos fala assim, mas pode vir alguma coisa de Jerusalém? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Quando Felipe traz Natanael, Deus fala assim, tá aí um homem que não tem fingimento, sabe? E ele chegou falando, mas pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa de Nazaré? Ou Deus fala assim, Jesus fala, tá aí uma pessoa que não tem fingimento, né? Não esconde suas opiniões, sabe? Deus não quer que você seja um robô, que você não tenha opiniões, que você não tenha voz de fala, que você não tenha uma expressão, sabe? Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos, corpo, alma e espírito. Deus não quer que você peque com seus lábios, que você blasfeme com seus lábios, não quer. Mas Deus quer que você converse com ele de uma forma sincera, sabe? O coração seu ele tem que estar sincero diante de Deus. Para de achar que você tem que esconder para agradar a Deus. Deus não gosta disso. Não gosta mesmo. Então, no capítulo 3, Jó amaldiçoou o seu dia do seu nascimento, né? E no capítulo 4, começa a aparecer agora os amigos de Jó. O primeiro amigo que aparece é Elifas, né? Elifas, ele começa a falar sugerindo que o sofrimento de Jó é consequência do pecado dele. Que ele vai começar a misturar a verdade dele, né, com o julgamento dele para com Jó. Porque aqui a gente vê como é que é perigoso a gente começar a misturar experiências espirituais sua para condenar o outro. Por exemplo, não, mas você está errado, você não pode fazer isso. Quando eu orava, quando eu jejuava, não acontecia isso. Ou seja, sua experiência espiritual não pode ser uma verdade para o outro. Entendeu? Todo mundo tem que subir para o céu junto. Você tem que ajudar a pessoa a encontrar o nível de experiência espiritual daquela pessoa. Você tem que fazer com que ela, né, encontre um nível espiritual a qual vai servir para ela. Entendeu? Para de colocar regras em cima dos outros, para de colocar coisas que Deus não colocou. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse que quem colocar mais coisas do que está escrito na Bíblia, Deus aí também vai acrescentar as pragas na vida dessa pessoa. Da mesma forma que se você começar a tirar a verdade da Bíblia para que você mesmo ou o outro comece a ficar mais confortável, isso aqui não é tão pecado como eu achava, Deus também fala, então eu também vou tirar seu nome do livro da vida. Não coloque nada do que está mais na Bíblia, não retire nada mais do que está na Bíblia. E nesse capítulo 4 acontece uma das coisas que a gente fala assim, que aparece como se fosse um ser espiritual para Elifas. Pode ser, muitas pessoas falam que a primeira experiência espiritual, né, um ataque espiritual que ele tem de noite, né? Muitos acreditam que é um próprio anjo, porque fala bem de Deus. Diz assim, ó, em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e me fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos. Ou seja, está falando o quê? Que pode ser um ataque espiritual, um ser que apareceu para ele ali naquele momento. Isso é que o Elifas fala para Jó. Começa a colocar a verdade de Jó, verdade dele, como se fosse uma verdade para Jó. Cuidado com isso. No capítulo 5, Elifas insiste que Deus corrija quem ama e chama Jó ao arrependimento. Aí você fala assim, mas isso está certo. Eu concordo com ele. Só que verdade dita de forma errada machuca igual uma mentira, né? Que apesar das palavras corretas, faltou empatia, né? Que é aquela verdade sem amor, sabe? Aquela verdade com peso, sabe? Se você continuar pecando, você vai para o inferno. A gente sabe que, no fundo, isso é uma verdade. A gente está condenado ao inferno e precisa de um arrependimento, precisa de um salvador. Mas cadê o amor? Entendeu? Jesus, ele tratava as pessoas, falava muito sobre condenação, sim, mas ele tratava com amor. Então, assim, verdade tem que ser dita de uma forma a qual que a pessoa não se machuque com aquilo, tá bom? Porque senão você vai perder a alma do mesmo jeito. Capítulo 6 de Jó começa a defender a sua dor, né? Ele pede compreensões e não sermões. Mostra que quem sofre precisa de acolhimento e não de explicações teológicas. Eu até escrevi aqui, ó. No capítulo 6, Jó, ele fala assim, ó, se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça,
viria que seu peso é maior do que o das areias dos mares. Quantos irmãos está perto da gente hoje em dia, cara, que está precisando de uma ajuda, e as pessoas mais que conseguem fazer é dar uma resposta teológica para ela. Ah, mas isso aí você tem que só jejuar, só ler a Bíblia. E é assim, eu concordo com isso, eu sou a pessoa que mais fala para as pessoas: jejua, lê a Bíblia e oração. Jejum, Bíblia e oração. Mas às vezes aquele irmão está precisando desabafar, aquele irmão está precisando de um remédio também. Então, assim, tudo tem que estar ligado. A Bíblia, o jejum e a oração, ela não pode faltar na vida do crente, entendeu? Não pode faltar na vida da pessoa. Mas às vezes a pessoa não acredita nisso. Através de você levar um remédio para ela, uma cesta básica, aí você vai convidar ela, você vai chamar ela para poder fazer com que ela se liberte através daquilo, né? Através do jejum, comece a prática do jejum, da oração e da leitura da palavra. Que daí sim vai transformar ela, vai libertar ela, vai salvar ela, vai trazer ela para o reino dos céus, né? Então, assim, vamos parar um pouco de dar somente respostas teológicas para quem está precisando de pão, tá bom? Vamos dar pão junto com aquilo, né? Jesus fala, né? Faça isso sem esquecer daquilo. No capítulo 7, né, Jó começa a falar um pouco do cansaço da sua alma, da brevidade da vida. Ele se sente observado por Deus, mas ele não se sente cuidado por Deus. Daqui ele vê, sim, uma alma exausta. Né? Jó, ele, igual eu falei, ele não peca contra Deus, ele não blasfema contra Deus, e ele fala um pouquinho somente do cansaço que ele está sentindo, da brevidade da alma. Né? Fala que Deus está vendo ele, mas não está cuidando dele. Né? E Jó, assim, ele tá muito triste, tá muito destruído, entendeu? Por isso que não dá pra gente falar assim se Jó fez certo, fez errado sobre alguma coisa que ele fez. Somente Jó sabe a dor que passou. Somente pessoas que viveram traumas assim tão grandes como ele sabem a dor que passou. Contudo, Jó não pecou contra Deus. No capítulo 8 aparece um outro amigo de Jó chamado Bildade, né? Que ele fala que Deus sempre age com justiça e acusa indiretamente a Jó. Aí o que acontece? Bildade, ele, igual eu falo, muitos dos amigos de Jó falaram coisas verdadeiras, né? Deus age com justiça, né? Deus age com amor e Deus abomina o pecado. Tá certo? Só que eles começam a falar que Jó tá passando é porque faltou justiça em Jó. Jó era pecador, Jó não amava, Jó era falso. Mas não é você que cuidava dos outros? Não é você que fortalecia as mãos fracas? Ou seja, por que você está passando por isso aí agora? Então você é falso. A sua teologia não é verdadeira. Né? Aquilo que você faz aí, você está fingindo, você está um personagem. E a gente sabe, a gente também que está de fora, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que o que aconteceu foi porque já estava sendo testado, né? Mas mesmo assim ele não pecou contra Deus. No capítulo 9, no capítulo 8, só finalizando essa parte, é o versículo que eu comecei a live hoje. Jó 8:7. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Amém? Toda semente esconde o potencial de uma floresta. No capítulo 9, Jó reconhece a grandeza de Deus, ele se sente pequeno e sem defesa, né? E ele vai falando, no capítulo 10, ele começa a falar diretamente com Deus, ele fala assim: eu não quero mais ficar falando com pessoas somente, eu quero falar diretamente com Deus. Né? Ele começa a pedir explicações para Deus. Né? Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tem contra mim. Ou seja, ele começa a falar assim: Deus, me mostra onde que eu errei para eu poder me corrigir. Entendeu? Capítulo 10 de Jó. No capítulo 11, aparece o terceiro amigo de Jó, Zofar. Ele acusa Jó de dureza e fala assim: Jó, se arrepende. Para com essas palavras, para de chamar a Deus e se arrepende. Né? Por quê? Porque você ainda está merecendo um pouco castigo do que você já passou. Isso aí que você está passando, você merecia passar mais ainda. Ou seja, tá pouco para você, Jó. Se arrepende porque veio só pouquinho coisa para você. Se arrepende. E Jó, no capítulo 12, vai responder mostrando que também conhece Deus. Né? Ele afirma que a sabedoria não pertence somente aos religiosos, não pertence somente a eles. Né? Deus, ele é o quê? Soberano acima de toda a explicação humana. Jó fala para os amigos dele. Né? Quem está bem, despreza a desgraça dos outros. Né? Lá no 12:5. Vocês estão bem, então vocês desprezam a desgraça dos outros. Né? É igual o que a gente fala, né? Quem está tranquilo
gosta de dar opinião sobre a vida dos outros, né? Mas somente quem está passando por sofrimento sabe o quanto é dolorido, o quanto é sofrido. E eu não estou aqui enaltecendo nem as opiniões dos amigos de Jó, falando que eles falavam coisas e estavam corretos. E também não defendo Jó ficar queixando-se contra Deus o tempo todo. Mas, se a gente for pesar na balança, somente Jó sabia o que ele estava passando. Entendeu? Somente Jó sabia a dor que ele passou naquele dia, de perder filhos, perder toda a sua fortuna e logo em seguida perder toda a sua saúde. Ou seja, somente Jó saberia o que está acontecendo com ele e saber explicar e saber dar um sentido para aquilo, um norte e ver um propósito. No capítulo 13, Jó decide falar com Deus, né? Continua falando com Deus, na verdade, que ele prefere confrontar assim as coisas que estão acontecendo diretamente com Deus do que ficar pensando nessa falsa piedade dos amigos, né? Eu me cansei de ficar falando só com os outros. Eu quero falar diretamente com Deus, né? Igual, né, os outros falam, né? Eu não quero ficar falando somente com os iguais. Eu quero falar com o dono do negócio. Eu quero falar com o dono, quem pertence a todas as coisas, que é o próprio Deus. É isso que Jó fez. No capítulo 15, no capítulo 14, ele fala sobre a fragilidade humana e a esperança da restauração, que mesmo na dor ele acredita que Deus ainda lembra do homem, ou seja, mesmo na dor, gente, nós, eu, você, aí acordamos mais uma vez, tivemos o fôlego de vida. Deus se lembrou de te acordar hoje de manhã mais uma vez. Ou seja, nós devemos agradecer a Deus porque ele deu o fôlego de vida para a gente. Capítulo 15, aí Elifas toma a palavra de novo, e ele começa a acusar Jó com mais dureza ainda, né? Quando a opinião da pessoa começa a distorcer um pouco a teologia, ela começa a atacar. Isso aí acontece muito nos nossos dias também. No capítulo 16, Jó se sente ferido pela palavra dos amigos, né? Ele afirma que as palavras dos amigos machucam mais do que o silêncio. E eu até esqueci de falar, irmãos, no capítulo 14 de Jó, tem um texto que todo mundo fala como se fosse algo simplesmente romântico, bom, que fala assim, né? Para a árvore, pelo menos, a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos se vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará seus ramos como se fosse uma muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, e dá o último suspiro e deixa de existir, né? Muitas vezes a gente escuta falar assim, não, ao cheiro das águas ele brotará, como se fosse simplesmente algo assim, falando para a nossa vida, como se fosse algo de esperança, e eu até concordo que a gente pode tirar essa lição, mas o texto aqui em si, Jó, ele está se lamuriando, ele está se derramando, falando assim, a árvore, se você plantar ela morrer e se plantar de novo, ela vai nascer de novo. Já o homem se morreu uma vez só. Ou seja, o que é um homem perante uma árvore? É isso que ele está falando, entendeu? Ainda há esperança para a árvore, entendeu? Muitas vezes a gente acha assim que é um texto que fala somente da vida do homem e tudo mais. Não que a gente não possa tirar lição disso, porque a Bíblia ela engloba todos os pontos, né? Mas é isso que o texto lá em Jó 14 está falando. Aí, Jó 17, né, que eu já tinha passado o 15 e 16, que Jó começa a falar sobre a proximidade dele da morte e a perda da esperança humana, né? Ainda assim, ele deposita toda a sua confiança em Deus e não nos homens. No capítulo 18, Bildade continua insinuando que Jó é o culpado de estar nessa situação. E no capítulo 19 de Jó, eu acho que é um dos capítulos mais bonitos e importantes que tem aqui para a gente destacar, que vai falar assim, Jó começa a orar a Deus e ele fala nos versos finais do seu capítulo 19. Quem dera as minhas palavras fossem registradas num livro. Quem dera fossem escritas no papel ou talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre em uma rocha. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não o outro. Ou seja, Jó está falando assim, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você entende que Jó está profetizando Jesus Cristo, entendeu? Ele já tinha contato com Deus, já começava a conversar com Deus, falar com Deus, e ele não falou simplesmente que o meu Redentor somente está no céu. O meu Redentor, ele se levantará sobre a terra,
Ou seja, ele está profetizando que Deus ia se encarnar, como fala no capítulo 1 de João. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Entende? Por que ele fez isso? Para que, depois que o meu corpo se for e destruído, eu verei a Deus. Nós só conseguiríamos ver Deus hoje porque o nosso Redentor se levantou sobre a terra. Você entende? Que nós precisávamos de um Redentor, de uma pessoa que viesse de forma humana, morresse por nós, um justo pagou o preço no meu lugar, para que eu e você pudesse ter vida, e por fim, esse Redentor se levantará sobre a terra, para que quando eu fora do meu corpo, eu consiga ver a Deus. Você entende? E não o outro. Eu não preciso ver mais Deus aos olhos do outro. Entendeu? Você não precisa de secretário para chegar até Deus. E Jó está falando tudo isso aqui antes mesmo da lei, antes mesmo da graça. Jó está falando assim, eu não preciso de sacerdotes para poder ter contato com Deus. Eu não preciso de padres, de papas, de pastores para ter o meu contato com Deus. Eu tenho que ter pessoas como proteção espiritual. Eu preciso pertencer à igreja. A uma igreja, eu preciso ter um pastor com uma proteção espiritual. Eu preciso estar debaixo dessa liderança espiritual. Mas agora, para ter um relacionamento com Deus, eu preciso de Jesus Cristo. Entendeu? E por fim, ele se levantará sobre a terra. É um dos capítulos mais bonitos que existe, Jó 19. Em Jó 20, Zofar descreve a prosperidade breve dos ímpios, né? Igual eu falo assim, os amigos de Jó, eles falaram muita coisa correta, muita. Só que não souberam falar e acusaram Jó de coisas que ele não fez. E isso, infelizmente, foi um castigo para eles. Capítulo 21, Jó questiona por que os ímpios prosperam, que ele desmonta a teologia, né, simplista dos amigos, que mostra que a realidade é um pouco mais complexa, né? Igual eu falei, a minha verdade espiritual, ela não pode ser uma fórmula a qual eu posso vender para você. Ah, compre o meu curso aqui de como ter fé. Compre o meu curso aqui de como desfrutar da graça. Compre o meu curso aqui de como eu posso... Não, cada um tem que buscar a sua forma de agir com Deus, de ter uma vida com Deus, entendeu? Cada um tem que desfrutar de uma vida íntima com Deus, da sua maneira, como Deus te chamou. A palavra de Deus fala que Deus depositou uma quantidade de fé em cada um. A gente tem que exercitar essa fé. Às vezes uns vai exercitar mais, outros vai exercitar menos. Um tem unção mais que outros, né? O caso de Moisés é claro sobre isso. Tirarei do espírito que está em você, Moisés, e encherei 70. Não é assim, do mesmo espírito que está em você, eu vou encher outros 70. Retirarei de você e colocarei em mais 70. Ou seja, a unção que estava em Moisés era muito grande. Entendeu? Unção, sim, cada um tem um tamanho diferente, fé, cada um tem diferente. Por isso que a gente tem que trabalhar, ativar e fazer com que ela trabalhe e cresça cada vez mais. Jó, capítulo 22, né? Elifas acusa Jó diretamente de pecados específicos, né? E quando ele começa a ver que está perdendo o argumento, né? Perdendo o argumento, ele começa a acusar Jó de coisas falsas. E no capítulo 23, que é o último do nosso estudo de hoje, fala assim, Jó deseja encontrar Deus para apresentar sua causa. Mesmo sem senti-lo, ele confia que Deus conhece seu caminho, que ele tem uma fé madura, né? Que confiar é, sim, o ponto-chave da nossa caminhada cristã. Confiar em Deus. Romanos 8, 28, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida hoje que você está sofrendo, está triste, lutas no trabalho, eu sei que não é fácil, sabe? Essa questão de a gente aqui da nossa região, uma chuvarada, vários lugares sendo inundados, né, alagados. Nós temos que desfrutar em Deus e pensar assim, o que Deus está querendo me mostrar com essa situação? Algo você vai tirar de proveito. Seja o que for, irmãos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não somente as coisas boas, mas também e principalmente às vezes as coisas ruins. São ótimos professores para nos fazer ter mais, como eu posso dizer, conexão, comunhão com Deus, né? Muitas vezes a crise nos aproxima de Deus mais do que as bênçãos, né? O apóstolo, o rei Salomão sempre falava sobre isso. Procura sempre estar mais em velórios do que em festas. Porque em velórios você vai refletir sobre a sua vida. Enquanto em festa você não vai aprender nada. Ou seja, a gente sempre olhar para a nossa vida e entender o que Deus está querendo me mostrar nessa situação. Tá bom?